Eu que agradeço a oportunidade de estarmos aqui juntos e esperamos que o tema hoje suscite em nós as melhores reflexões acerca da vida, né? Então, esse é o nosso propósito. Então, hoje nós vamos falar exatamente como o Rafa falou, das simpatias, das antipatias, e quando as antipatias geram os conflitos, vamos falar das reconciliações que serão necessárias, né? Então, é muito importante observarmos que sempre, quando vamos falar desses assuntos, precisamos nos apoiar nas obras essenciais do Espiritismo que trazem essas reflexões. Por exemplo, no Livro dos Espíritos, nós temos na parte segunda aquela configuração que Kardec colocou do mundo espírito ou do mundo dos espíritos, quando ele fala desses assuntos. E no capítulo 7 em particular, ele fala da volta do espírito à vida corporal. E nesse item, que ele trata da volta do espírito à vida corporal, existe um capítulo ou um tópico que se chama simpatia e antipatias terrenas. E, obviamente, ali nós podemos e poderemos, aqueles que desejarem, aprofundar um pouco mais. As questões 386 até 391, elas versam especificamente sobre esse assunto. Também, quando vamos falar, obviamente, sobre os aspectos da reconciliação, nada melhor do que tomarmos o Evangelho segundo o Espiritismo como a referência principal, e nós vamos falar sobre ele também. Então, nesse momento, nós vamos falar das simpatias um pouquinho, para nós tomarmos as devidas bases no livro, e depois nós vamos avançar um pouco mais na compreensão com o nosso querido Emmanuel e o nosso querido André, complementando informações importantes acerca desse tema que poderão fazer com que nós entendamos melhor. Então, as simpatias, nós elegemos aqui a questão 386 para ela servir de referência para nós. Nessa questão, Allan Kardec indaga aos benfeitores se podem dois seres que se conheceram e se estimaram se encontrar numa outra existência corporal e se reconhecer. Então, a pergunta é essa: eu já tive encarnado com outras pessoas em outros momentos, em outras situações, e a pergunta é: quando eu voltar para uma nova encarnação, eu posso me encontrar com essa mesma pessoa com a qual eu estive lá e eu posso reconhecê-la? Essa última palavra é importante. Eu posso reconhecê-la? Nós que já temos aí o conhecimento do Espiritismo, sabemos que reconhecer não é o caso, que nós estamos vestindo novos corpos, mas os Espíritos vão responder exatamente isso: reconhecer-se não, porque, obviamente, nós estamos vestidos diferente do que estávamos naquela época. Não poderemos ser reconhecidos, porque aqueles corpos que usávamos já não existem mais. Agora, os Espíritos disseram, podem, porém, e aí começam as palavras-chave, sentir-se atraídos uns para o outro. Ou seja, há um processo de atração, um processo que nos vincula uns aos outros em sentido de uma força. E essa força, ela nasce do que nós chamamos do que é o pensamento. E esse pensamento nada mais é do que uma construção mento-eletromagnética, um fluxo energético que interage com o fluxo energético uns dos outros. E nesses momentos em que temos afinidades, em que a afeição nos mantém vinculados às pessoas, nós somos de uma forma quase que do ponto de vista físico, nós somos atraídos, nós sentimos impulsionados a buscar aquelas pessoas. E eles dizem assim, e frequentemente, diversa não é a causa das íntimas ligações fundadas, baseadas em sincera afeição. Então, aqui tem um componente que se coloca adicional ao pensamento, que é a afeição. A afeição nasce do sentimento, e o sentimento é aquela estrutura que nós temos que dá força ao nosso pensamento e que faz com que esse pensamento, revestido pelo esse sentimento, por essa, vamos dizer assim, essa parte que é nobre de nós, o pensamento toma poderes muito mais elevados, intensidades muito maiores e faz com que nós consigamos tocar uns aos outros nesse movimento. O simples pensar não é só por ele suficiente para poder fazer essa atração acontecer de maneira decisiva. É necessário que haja
o componente do sentimento, que é o que nos reveste o pensamento. Então vamos lembrar, toda vez que nós mudamos de corpos, nós não vamos nos reconhecer, mas nós vamos sentir o outro e vamos nos sentir atraído. É como se você encontra uma pessoa e fala, parece que eu conheço essa pessoa há tanto tempo. Sim, porque de alguma forma a sua relação é de alma para alma. Nós estamos fazendo a ligação não de corpos, mas a ligação dos fluidos que cada alma emite, cada mente emite, junto com o sentimento. Então, dois pontos fundamentais: atração e afeição. A atração vincula-se ao fluxo eletromagnético e a afeição vincula-se a essa força do sentimento. E eles dizem um pouco mais nessa questão, eles dizem assim: um do outro, dois seres se aproximam devido a circunstâncias aparentemente fortuitas, casuais, mas que na realidade esse aproximar resulta da atração de dois espíritos. E aí, no livro dos espíritos, eles colocam, Allan Kardec coloca em itálico, que se buscam reciprocamente por entre a multidão. Ou seja, mesmo que os corpos sejam outros, que eles não se reconheçam, mas eles vão ser atraídos uns por outros de maneira incoercível. Não vai ter como lutar contra isso. Eles vão se sentir atraídos e, de forma que não consegue se explicar por um raciocínio lógico, eles vão se buscar e vão se encontrar. Não tenhamos dúvida disso. Os reencontros muito mais frequentes são do que nós imaginamos nos nossos dias a dias da vida. Mas também, como nós sabemos, existem as antipatias. E as antipatias é exatamente o oposto da simpatia. Nós vamos tentar fugir do outro como aquele movimento de repelir mesmo, de não desejar estar junto. Daí porque a reconciliação costuma ser difícil, porque essas emissões fluídicas, esses pensamentos envolvidos por sentimentos ruins, sentimentos às vezes de ódio, sentimentos de não aceitação do que o outro fez, enfim, sentimentos que não são bons, vai causar repulsão um para com o outro. Então, nós também tomamos uma pergunta aqui no Livro dos Espíritos, que é a 389, que Kardec fala assim: e a repulsão instintiva que se experimenta por algumas pessoas? De onde se origina? De onde vem? Quer dizer, nem toda repulsão, obviamente, nós estamos dizendo que existe aí um processo de inimizade. Às vezes, essas repulsões são decorrentes dos estágios evolutivos de cada um. Um sujeito está num estágio evolutivo, os interesses dele, as preferências deles são essas. E o outro está num estágio evolutivo distinto e as preferências e o interesse deles são outros. E não coadunam-se, não se ajustam. Então, eles não se sentem atraídos um por outro, conquanto não tenham necessariamente que odiar o outro. Ele apenas não gosta do outro pelo que o outro busca e pelo que ele busca. Mas esse gostar não tem necessariamente a conjuntura aí de rivalidade, de querer brigar, de querer devolver a ofensa. Não, é apenas um processo de distinção evolutiva. E, obviamente, quando isso aí transcorre no campo pessoal, em que há contato, em que as pessoas convivem e cria essa inimizade, aí sim essa repulsão passa a ser nascida daquele movimento de convivência com o outro, convivência não adequada. Mas a pergunta então foi: a repulsão instintiva, aquela que você não sabe de onde vem. Você olha uma pessoa, você fala assim: ai meu Deus, puxa, não fui com a cara dessa pessoa. Tem muita gente que fala assim, né? Puxa, não fui com a cara dessa pessoa, essa pessoa me causou alguma coisa ruim. Você tem uma sensação que vai dar essa repulsão instintiva. Você não consegue explicar, porque é instintivo. E de onde vem isso? Os benfeitores responderam: são espíritos antipáticos que se adivinham e reconhecem sem se falarem. Ou seja, a simples emissão do fluido de cada um deles entra no processo de rejeição um do outro. Então, esse fluxo eletromagnético revestido pelos sentimentos de antipatia causam a repulsão natural e as pessoas não precisam articular uma só palavra, elas se sentirão afetadas umas pelas outras de forma natural, sobretudo quando tem problemas que precisam ser reajustados através da reconciliação.
Mas tem uma pergunta no Livro dos Espíritos em que Kardec avança e os benfeitores deixam a resposta incompleta, porque eles vão falar do magnetismo, que nós aqui mais tarde fomos percebendo que é mento eletromagnético na linguagem de André Luiz, portanto é um fluxo, é uma corrente de energia que tem um eixo que é elétrico, tem um eixo que é o perpendicular, que é o magnético, e tem um outro eixo que é o eixo gerado pelo mentalismo, pelo ato de gerar a ideia. Então, aqui no Livro dos Espíritos, eles não podiam dizer muito sobre esse assunto ainda, e Kardec faz essa pergunta assim: os encontros que costumam dar-se de algumas pessoas e que comumente se atribuem ao acaso, não serão efeito de uma certa relação de simpatia? Kardec já sabia que era isso, mas ele queria deixar isso claro. Mas a resposta que os benfeitores deram foi um pouco surpreendente. Eles disseram assim: entre os seres pensantes. Então veja que esse fluxo mento eletromagnético só pode partir de seres que estão no estágio hominal. A ligação, então a palavra ligação aqui é fundamental, que ainda nós não conhecemos. Ainda não conhecíamos até 1857, porque com a bênção da chegada do nosso Francisco Cândido Xavier, nós vamos conhecer melhor. E eles disseram assim: o magnetismo é o piloto dessa ciência, é o condutor dessa ciência, e mais tarde compreendereis melhor. E de fato, mais tarde vieram as novas luzes, porque em 1910, então pouco mais, né, 57 para 1910, vai dar quase 60 anos, nós vamos ter aí a chegada do nascimento do nosso querido Chico Xavier, e, obviamente, logo com os 17 anos, ele vai publicar a sua primeira obra. E aí vai vir uma lavra, só enquanto ele estava encarnado, de 413 livros que foram publicados. Então, são obras expoentes. E três delas, no assunto que nós estamos versando aqui, são esplendorosas. Tem uma que se chama Pensamento e Vida, escrita por Emmanuel, qualquer um de nós conhece, com certeza. Tem outra que se chama Evolução em Dois Mundos e outra que se chama Mecanismo da Mediunidade. Ambas são do espírito André Luiz, pelos médiuns Chico e Valdo Vieira. Então, esses três livros, um de Emmanuel e os dois de André Luiz, nos trazem uma bagagem impressionante para compreender esses movimentos de ligação que existe entre nós. E essas ligações, elas são mais claras quando nós estudamos essas obras. Logo no capítulo 1 do livro Pensamento e Vida, nós vamos ouvir Emmanuel dizendo assim: tudo se desloca e renova sob os princípios de interdependência e repercussão. Ou seja, tudo que eu faço tem uma interdependência um com o outro e repercute um no outro. Então, isso aqui é lei. Não há como você pensar isoladamente. O seu pensamento impacta e você é impactado por pensamentos de outros. E isso faz com que nós tenhamos ligações que estão ainda no campo no campo do nosso desconhecimento até estudarmos essa obra. Por isso, existe um processo de associação. Aliás, é o título de um dos capítulos, se não me falha a memória, o capítulo 8, que Emmanuel dá para esse termo. A associação. Existe uma associação que nasce nos pensamentos. E nós vamos falar um pouquinho dela. Mas antes, eu gostaria que nós definíssemos pensamento aqui, porque esse pensamento é o fluxo que faz com que tenhamos simpatias ou antipatias, como dissemos. E segundo André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, o pensamento é um fluido, né? É um fluxo energético em que se lhe imprimem os mais íntimos sentimentos e que lhe define os mais íntimos desejos. Gente, que tem três coisas importantes. Tem o fluxo energético, mas essa energia é potencializada pelo sentimento que ela carrega, o que nasce da sua mais recôndita vontade íntima, vai junto com esse pensamento. E o desejo, se você tem desejos incontidos, desejos profundos, eles carregam uma força tremenda. E nós sabemos que quando fazemos prece, nós estamos emitindo pensamentos com vamos dizer assim, com uma frequência vibratória mais sutilizada, mais acelerada e que alcança
recantos muito mais altos do que nós habitualmente alcançamos com o pensamento comum. Por isso, tem um livro de André Luiz que se chama Entre a Terra e o Céu, que logo no capítulo 1 tem um capítulo que se chama A Prece de Evelina, ou melhor, Prece de Evelina. Evelina era uma menina de 14 para 15 anos que estava vivendo problemas sérios na família, a mãe havia desencarnado, logo depois o irmãozinho de 7 anos desencarnou também por afogamento, e a família estava se reconstituindo com a nova mulher na família, e as coisas estavam complicadas porque a mãe estava no processo de obsessão a madrasta de Evelina, porque não compreendia ainda que o lugar dela precisava ser preenchido por uma nova esposa. E aquela época, década de 40, de 50, era muito complicado. E Evelina se viu a braços com vários problemas de desequilíbrio, a família estava se desestruturando, e um belo dia ela literalmente faz uma prece, mas uma prece sentida, em que o coração participa. Uma prece em que o que ela mais desejava era a harmonia daquela família, que ela voltasse a ter a paz, aquela família ter a paz que tinha antes da mãe desencarnar. A prece dela foi tão forte que atravessou esferas que normalmente os pensamentos não atingem. E foi atingir exatamente aquele lugar de onde ela tinha vindo antes da encarnação, que é a colônia onde ela estava. O pessoal estava fazendo um trabalho, como nós estamos fazendo aqui, e chegou algo escrito que foi captado da prece dela, que foi entregue ao condutor do trabalho que estava sendo executado, pois eles resolveram interromper o trabalho e montaram toda a estrutura, e o livro, do capítulo 2 em diante, será todo movido em função da prece de Evelina. Então, pensem, pensar é algo poderoso quando você faz isso com sentimentos elevados e com desejos profundamente no bem. Então, esse é o primeiro ponto. É um fluxo, você está emitindo isso o tempo todo, e isso está afetando pessoas como a você mesmo. E existe uma corrente de pensamento. É Emmanuel que diz assim, ó, no capítulo que nós falamos da associação. Se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, olha o termo que ele usa, correntes de pensamento, reconheceria de imediato que todos nós vivemos em regime de comunhão, nos associamos uns com os outros. Agora, esse regime de comunhão, ele é pautado nos princípios da afinidade. Então, se eu tenho afinidade, eu tenho simpatia. Se eu não tenho afinidade, eu posso ter, vamos dizer assim, desinteresse. E se eu tenho afinidade contrária, eu tenho as antipatias. Se eu tenho rejeição daquele tipo de pensamento que vem do outro, eu tenho o que se chama de antipatia. Portanto, todos nós estamos envolvidos em correntes de pensamentos, guardemos isso, porque isso é muito importante. E por causa disso, a alma, porque não é o ser cerebral que pensa, quem pensa é a alma, o cérebro apenas é instrumento de propagação do pensamento, mas quem pensa é a alma. E quando a alma entra em ressonância com essas correntes mentais, e ela vai sempre entrar em ressonância, ou seja, ela vai se associar com aquelas almas, então, que se assemelham. Por quê? Porque nós, como dissemos, tem a questão da afinidade. Por isso que tem um ditado popular que diz que os semelhantes se procuram, os semelhantes se atraem. Sim, nesse sentido aqui dos pensamentos, com certeza. E ressonância, gente, a gente sabe que da física é quando uma onda, o comprimento de uma onda se sobrepõe ao comprimento de outra onda e você duplica a potência daquela onda. E isso faz com que o seu pensamento torne-se mais, vamos dizer assim, mais ressonante, mais forte, porque você está somando o seu pensamento com o pensamento de outros, e isso cria uma força. Então, muito cuidado com o que se pensa, porque afinidades vamos dizer assim, as simpatias e antipatias, nascidas das afinidades ou falta delas, elas vão nascer dessas associações que criamos com os nossos pensamentos. Não foi por acaso que Jesus Cristo disse: vigiai e orai. Vigiai o quê? Vigie o que está acontecendo com o seu pensamento. Se ele não é da sã doutrina, se ele não faz parte do bem, se são pensamentos perniciosos, pensamentos enfermiços, pensamentos deprimentes,
pensamentos de revolta, enfim, esses tipos todos aí que nós podemos listar aqui um monte, trate de se livrar deles. Se você percebeu que está entrando nessa seara, pode ser ressonância do seu próprio passado, repercutindo no presente agora, como pode ser influência espiritual acordando aqueles movimentos que você ainda carrega, cada um de nós ainda carrega em si. Então, nessa hora, você começa a perceber isso, é o que se chama vigiar. Opa, esses pensamentos não são do bem. O que que eu faço? Eu modifico o tônus desse pensamento, eu modifico a frequência vibratória. Como? Com a prece. Por isso, orai. E por que isso? Para não entrar em tentação, como Jesus diz. E é isso que nós temos que fazer. Não entrar em ressonância ou em tentação com o que não convém. E é por isso que nós temos que vigiar o pensamento. Será que nós já parávamos antes para pensar nisso? Será que eu já analisei o que eu penso? Será que o teor do que eu penso está de acordo com o que é desejável do ponto de vista espiritual, desejável do ponto de vista da nossa paz? Porque, de uma forma ou de outra, todos nós, sem exceção, assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos, por causa desses processos. É que sentindo, é que mentalizando, é que falando e agindo, nós acabamos nos sintonizando com as emoções e as ideias de todas as pessoas que estão encarnadas ou desencarnadas na mesma faixa de simpatia. Tem um ditado popular que todos aqui nós, com certeza, já ouvimos falar assim: diga o que tu andas, diga com quem tu andas, aliás, e direi quem tu és. Joana de Anjos modificou esse pensamento. Ela disse assim: diga o que tu pensas diga quem tu és, diga o que tu pensas e direi com quem tu andas, quem tu és e quem tu serás. Então, olha como é muito amplo. O teu destino está afetado pelo teu pensar, disse ela. Por isso, a faixa de simpatia faz com que nós, quando vigiamos o nosso pensamento, nós nos associemos a espíritos que nos ajudem, pelo processo de ressonância, a nos conduzir na direção do que é o desejável. Nós podemos dizer ainda, com Emmanuel, que nós estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem, quando nós, obviamente, escolhemos, né? Ou para o mal, segundo a direção que nós damos para essas escolhas. Então, mais uma vez, os nossos destinos estão em nossas mãos, com certeza. Por quê? Porque as escolhas somos nós que fazemos. Eu escolho nutrir, assimilar pensamentos bons ou pensamentos que são devastadores muitas vezes. Sou eu quem escolho. Então a responsabilidade pelo pensar é minha e não da sociedade que eu vivo, é minha e não do meio onde eu fui criado, porque eu tenho consciência, eu tenho clareza sobre isso. Então, cuidado com a direção que nós damos aos nossos pensamentos, porque nós estamos sempre atraindo e repelindo esses recursos mentais que vêm das outras pessoas, tanto encarnadas quanto desencarnadas. E outra coisa que é importantíssimo nós sabermos: pensamento e sugestão. Todos nós, gente, sem exceção, somos sugestionáveis, mas todos nós também conseguimos sugestionar outros. Nós fazemos isso por um movimento chamado indução, porque nossas emoções e os nossos pensamentos, esses, e junto com os atos, é claro, eles são elementos dinâmicos que induzem, que levem os outros a fazer parecido com o que nós estamos fazendo. É o que se chama de influência pelo nosso modo de pensar, que reflete silenciosamente no outro. Mas o que é indução? Para a gente poder lembrar disso do ponto de vista físico, o André Luiz faz lá no livro Mecanismo da Mediunidade um comparativo bastante interessante que nós anotamos aqui para não esquecer. Ele diz assim: tanto quanto no domínio da energia elétrica, a indução significa o processo através do qual um corpo que detenha propriedades eletromagnéticas pode transmiti-las a outro corpo sem contato visível. Ou seja, se você tiver um raio caindo e não tiver para-raio próximo da região onde você está, e se você tiver equipamentos elétricos e esse raio cair muito próximo, por indução, ele vai gerar no campo, o campo magnético dele, ele vai gerar uma tensão tão grande nos seus aparelhos que eles vão queimar, porque eles vão estar acima daquilo que eles conseguem trabalhar, a faixa de trabalho de tensão deles. E aqui ele está dizendo uma coisa que é física, por isso que a gente não coloca em certas atividades elétricas alguns fios juntos com outros, porque um vai induzir o outro.
E no reino dos poderes mentais, diz André Luiz, que a indução exprime um processo idêntico. Por quê? Porque a corrente mental, aquela que tem fluxo que nós falamos, é suscetível de reproduzir as suas próprias peculiaridades em outra corrente mental que entra em sintonia com ela. Então, você causa no outro que está em sintonia com você os seus desejos sendo levados a ele. E se ele estiver receptivo, ele assimila os seus desejos, assim como você assimila os dele. E tanto na eletricidade quanto no mentalismo, o ato de gerar essas ideias, de gerar esses pensamentos, o fenômeno obedece à conjugação de ondas, como falando. Uma onda se sobrepõe à outra, formando o que nós chamamos de ressonância enquanto você tiver esse processo de sintonia. Na hora que você encerrar a sintonia, encerra o processo de indução. Mas enquanto estiver em sintonia, vai ter o processo de indução. O que é um processo de obsessão, gente? É um processo de indução 24 horas por dia do obsessor sobre aquele que caiu em suas garras. E é por isso que ele está ali com fluxo energético 24 horas por dia sobre ele. E é difícil de vencer isso quando a criatura perdeu a vontade de fazê-lo. Por isso, gente, todos nós, sem exceção, exteriorizamos a energia mental que configuram as formas sutis, aquelas fotografias do pensamento, com que nós influenciamos o próximo. E todos nós, do mesmo jeito, somos afetados por essas mesmas formas que vêm dele, desses cérebros alheios. Então, daí porque Jesus foi maravilhoso. Vigiai, meu filho. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Nós estamos envolvidos 24 horas por dia, inclusive enquanto dormimos, porque quem pensa é a alma, o corpo está repousando, mas a alma continua em atividade. Cada atitude em nossa existência polariza forças naqueles que se nos afinam com o modo de ser, impelindo-os à imitação consciente ou inconsciente. Ou seja, gente, você age pelo seu modo de ser sobre o outro. E esse agir sobre o outro é uma coisa extremamente interessante, porque você não se dá conta de que você está influenciando o outro. Quer ver? Filho. Quem tem filhos pequenos, sobretudo nas fases ali do 0 aos 7 anos, se não prestar atenção, ele vai influenciar o filho muito mais pelo jeito que ele vive, pelo que ele fala, pelo como ele anda, por como ele se comporta, do que falando para o filho, ó filho, faça isso, faça aquilo. Ele vai ser muito mais atuante na formação desse filho pelo jeito que ele vive. Então, por exemplo, se está num lar e o casal discute, fala alto, esse menino que está ali do lado, essa criança que está ali do lado, está assimilando tudo. E isso, como uma esponja, vai sendo formando o psiquismo dele nessa fase nova da encarnação. E isso de uma forma inconsciente no caso dele, mas você pode fazer esse processo de forma consciente, e esse processo pode ser tão grave que pode virar uma hipnose, que é um processo bastante sério nessa questão. Bom, agora que nós temos alguns elementos, é claro que nós não esgotamos aqui, são apenas alguns recursos. Quem desejar poderá buscar as obras que nós nos referimos. Nós podemos falar um pouco da reconciliação. Imagina que as criaturas, então, têm esses pensamentos exatamente na oposição um do outro e têm dificuldades de ficar junto um com o outro. E esse processo de reconciliação muitas vezes nos custa caro. Se a gente for buscar o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar no capítulo 10, aquele capítulo que fala dos bem-aventurados que são misericordiosos, a reconciliação com os adversários. E Kardec discorre maravilhosamente bem lá. E nós vamos tomar aqui uma passagem de Mateus que Jesus diz: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, ou seja, com aquele que tem antipatia a você e você a ele. Enquanto estáis com ele a caminho, enquanto você está vendo, enquanto você está presente com ele. Para quê? Para que esse não vos entregue ao juiz e o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça e não sejais metido em prisão. Digo-vos, afirma Jesus, em verdade, que daí não saireis dessa prisão enquanto não houverdes pago o último ceitil. Gente, essa prisão pode ser tanto aqui no mundo físico quanto no mundo espiritual. É aquela ligação que você vai ter com o outro que vai te constranger para que você encontre aquele perdoar 7 vezes 7, 70 vezes, como Jesus diz para Pedro. Então, esse processo, ele é muito importante
que nós percebamos que nós temos que buscar essa harmonização de pensamentos e de sentimentos, e, sobretudo, dos desejos. Porque se eu não quero, como diz o outro, entrar em reconciliação com ninguém, eu não tenho desejo, eu não vou conseguir nada, porque o desejo caminha junto com o sentimento e com o fluxo energético. Aí a gente pergunta assim, como que a gente faz isso? Como é que a gente perdoa, né? Como é que a gente poderia falar que isso é possível, sobretudo num mundo em que a gente tem muito orgulho e muito egoísmo preponderando. Lá no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec traz um magistroso estudo, magistral estudo, que ele chama Amai os vossos inimigos. E ele chega a dizer assim, ó, se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos, aqueles que você repele fortemente e eles repelem você, é a mais sublime aplicação desse princípio que o amor. Por quê? Porque a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Então, quem consegue compreender esse processo de antipatias, às vezes gratuitas, consegue ir além desses movimentos de desconforto íntimo que causa a presença do outro e consegue ir por um caminho em que a reconciliação se fará gradual. Agora, quando nós olhamos isso que foi dito aqui, a gente fala isso aqui é impossível. Tem pessoas, por exemplo, que odeiam-se mutuamente e elas dizem impossível, nunca vou perdoar essa pessoa. Por quê? Porque a maior parte das pessoas entendem o amar aqui de uma maneira que não é a maneira como nós vamos fazer com os inimigos. Porque se nós falarmos do amar como a gente ama o amigo, amar o inimigo, com todo respeito, minha amiga e meu amigo, nesse estágio evolutivo do nosso planeta nós não conseguimos, não. A ternura, né? Essa ternura pressupõe confiança. Como é que eu vou ter confiança com o inimigo? Ora, como é que eu vou depositar confiança naquele que eu sei que pode me fazer mal, que pode abusar da minha atitude boa? Ora, entre as pessoas que desconfiam umas das outras, não pode haver essas manifestações de simpatia que existem entre os que comungam as mesmas ideias. Aí, aqui e agora, começam os problemas. O outro tem ideias diferentes da minha, e o que nos afasta um do outro, que nos repele, e, portanto, não tem como ter simpatia de imediato. Então, como fazer isso? Ou seja, a, a diversidade da maneira de sentir nessas duas situações, ou seja, a da simpatia e da antipatia, ela, como nós já vimos, resulta, e Kardec reforça isso, da assimilação e da repulsão de fluidos. Ele chama de fluidos aquele fluxo energético que carrega o seu sentimento e o seu desejo nele. Então, quando nós estamos perto do outro, é como se a gente assimilasse aquelas energias e aquilo dá um mal-estar se a pessoa é um adversário desse nível, né? Portanto, o pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona as pessoas penosamente, enquanto o pensamento benévolo nos envolve num fluido agradável. Ou seja, quando você está perto de uma pessoa que está gerando emissões mentais boas, você fica tão bem perto dela que você não quer sair. Mas quando você está perto de uma pessoa que te causa mal-estar, você fica o tempo todo achando uma maneira de tentar sair porque você está mal, você não está bem por dentro perto daquela pessoa. E há essas situações com frequência na vida, não tenhamos dúvida. Por isso que nós não podemos tratar o inimigo do mesmo jeito que nós tratamos o amigo. Nós temos que vencer inicialmente essas oposições com esses fluidos, vamos dizer, malévolos nos causa, né? Então, Kardec vai dizer assim: amar os inimigos não é, portanto, ter uma afeição para eles que não está na natureza da vida, né? Porque o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo diverso do que o de um amigo, é claro. E não você diz assim, tá, mas se não é isso, o que é amar o inimigo? Como é que eu vou reconciliar? Aí Kardec dá uma lição para nós, que eu tomo a permissão aqui de vocês, para poder ler integralmente. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições, é incondicional, o mal que nos causa. Então não é porque ele me causou mal que eu vou querer ter o mesmo comportamento dele e querer que ele tenha também o mesmo mal que ele está me causando. Não. Eu não vou guardar ódio desse mal que ele me causou, não vou ter rancor, eu não vou ter desejo de vingar isso. Eu vou perdoar no alcance das minhas forças, entendendo que
ainda não consigo ter o perdão completo, que é o esquecimento, que esse nível evolutivo a gente tem mais dificuldade para fazer, e não vou fazer isso para os outros ver, eu vou fazer isso sinceramente. Então não tem pensamento oculto, fazer isso à aparência, não. Eu vou fazer isso intimamente porque eu sei que é o que temos que fazer. E além disso, Kardec diz que também fazer esse processo de reconciliação através do amor ao inimigo é não opor nenhum obstáculo à reconciliação com ele. Se ela tiver oportunidade, se eu tiver, procura o teu irmão, disse Jesus. Se você vai levar a oferenda e lembra que tem alguém que você tem problema, é um adversário, deixa a oferenda de fora, procura o teu adversário e reconcilia-te com ele. Se ele reconciliar com você, ótimo, você ganhou um amigo. Se ele não reconciliar, ótimo, você pelo menos não tem nenhum problema com ele. Ele pode ter com você ainda. Eu não posso evitar de ter inimigos, mas eu não preciso ser inimigo de ninguém, desde que eu tenha essa atitude íntima. Então, eu preciso desejar para ele o bem e não o mal. Sempre que eu encontrar qualquer movimento que me lembre dele, sempre, qualquer pessoa tem um lado bom e um lado ruim. Eu vou procurar lembrar sempre o lado bom dele. Sobretudo quando essa pessoa conviveu com a gente, que a gente conhece o lado bom dela e a gente pode colocar isso como a essência do nosso trabalho. É experimentar júbilo em vez de pesar com o bem que advém a eles. Então, eles tiveram um bem, ótimo, nós vamos ficar felizes com o que ele conseguiu. É socorrê-los, apresentando o seu ocasião. Então, a vida teve um revés e ele veio lhe pedir ajuda. Puxa, faça isso com o seu coração. É abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo o que possa prejudicar esse irmão. É finalmente, diz Kardec, retribuir-lhe sempre o mal com o bem, sem intenção de os humilhar. Nunca, jamais. A pessoa que faz isso, ela é discreta. A outra pessoa que recebeu o bem dele, às vezes nem percebe que partiu dele, de tão discreto que ele é, de tão sutil, para não causar qualquer constrangimento no outro. E aí Kardec diz assim: quem assim procede, preenche as condições do mandamento. Amai os vossos inimigos. Então, minha amiga e meu amigo, para as nossas reflexões, nós não vamos ter, nesse mundo de expiações e provas, condição de não ter, ou melhor, de ter só amigos, só simpatia, só todo mundo gosta da gente, a gente gosta muito. Nós vamos ter sempre, por causa dos processos evolutivos, alguém que não vai com a nossa cara, como diz na linguagem popular, alguém que não gosta da gente por alguma razão. Vamos ter sempre isso. Mas eu tenho que fazer, cada um de nós precisa fazer tudo para que o outro possa não ter em nós a necessidade de nos ver como alguém que ele deva se antipatizar. Com todo respeito, é muito difícil você se antipatizar, por exemplo, com o Chico Xavier, com todo respeito. Por quê? Porque o jeito que ele viveu nos induz a pensar dessa forma. Então, para a gente faz uma pergunta aqui, né? A gente tem que conquistar simpatias, mas como fazer isso? Nós precisamos lembrar que para fazer isso tem várias formas. Eu tomei aqui, no capítulo 14 do livro Pensamento e Vida, uma orientação para nós encerrarmos com ela do nosso querido Emmanuel. Ele diz assim: a prática do bem simples e infatigável, ou seja, não precisa ser algo heróico, não. É o bem diário, um sorriso, uma gentileza, o que está ao seu alcance de ajudar, mas tem que ser incansável. Qualquer movimento que vier tem que ser feito bem de forma espontânea. Se você fizer isso, ele está dizendo, se nós fizermos isso, nós podemos modificar a rota do destino. Por quê? Porque ele diz assim: o pensamento claro e correto, alinhado com a lei de Deus, com a ação edificante, portanto, edifica, constrói, interfere tanto nas funções celulares, então o teu corpo vai repercutir o que você pensa. Mente sã, corpo são, não é uma mera afirmativa, não. É uma poderosa palavra que você pode ter certeza que funciona. Então, quando você tem esse pensamento claro e correto, você afeta na harmonia celular. Suas trilhões de súditas, que são as células, elas ficarão vinculadas a esse pensamento que dá para elas a corrente mental de estabilidade. Mas também afeta nos eventos humanos, disse ele, atraindo em nosso favor, por nosso reflexo melhorado, ou seja, estamos fazendo isso através do pensamento, e mais nobre, atrai amparo, atrai luz, atrai apoio, segundo a lei de auxílio. Ou seja, você vai atrair para você aqueles que estão na mesma faixa de pensamento claro e correto.
Então, se você começa a trabalhar no bem, suas companhias espirituais começam a ser a daqueles no mundo espiritual que trabalham no bem. E aqueles que trabalham no bem aqui no mundo encarnado, se entra na corrente fluxo, do fluxo de corrente que eles também emitem, e você forma uma associação bem mais elevada. Por isso, para terminar, frase de Jesus no capítulo 5 de Mateus, versículo 46. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Então, minha amiga e meu amigo, era isso que nós tínhamos aqui, nos colocamos aqui à disposição para que nós possamos conversar segundo aquilo que a gente expôs aqui. Muitíssimo obrigado, Max, pela palestra tão inspiradora e cheia de muitos detalhes riquíssimos para a gente. Nós temos aqui algumas perguntas. A gente vai começar com a pergunta da Ângela Dionísio. Ela diz: podemos atribuir a lei de atração e repulsão também aos animais não humanos? Com frequência podemos observar isso entre gatos, mesmo de uma mesma ninhada, por exemplo. Então, nós temos que lembrar que o processo evolutivo ele é gradual, né? Nós temos animais que estão já próximo da individualização e tem animais que estão bem na base. Quanto mais próximo da individualização, que foi o que aconteceu conosco em um dado momento e que está acontecendo em toda a parte do universo frequentemente, você vai tendo aqueles movimentos que são naturais do ser humano que vão começar a ser desenvolvidos nesses animais. Então, esse sentimento inicial, por exemplo, você percebe uma tigresa pegando o seu bichinho, apesar da boca dela ser usada para matar, o carinho, a doçura com que ela pega o bichinho dela para carregar de um lado para o outro, é assim, típico de uma preparação, como se fossem os pródromos da formação do sentimento que aquele animal ainda selvagem vai ter que desenvolver. Então, sim, uma faixa pequena tem o campo do instinto, que é o que vai ser dominante aí, mas já começa a desenvolver um pouquinho do sentimento, ainda que não possamos classificá-los como seres pensantes, porque os pensamentos que eles emitem, certos animais, são fragmentários. Eles não conseguem concatenar ideias. O pensamento deles não é contínuo. Logo, eles não têm ainda aquele processo que a gente chamou de individualização. Mas eles já estão caminhando para. Se você prestar atenção, alguns animais, eles têm uma afeição tão grande pela gente e a gente por eles. De onde que você acha que nasce isso? É de alminha, entre aspas, né? A alminha A minúsculo do animal e a alma A maiúsculo do ser humano, que se associam e você vincula. Não é o corpinho do animal ou o corpinho do indivíduo que faz a ligação, é o espírito com E maiúsculo e o espírito com E minúsculo do animal, que um dia será espírito com E maiúsculo também. Então, sim, nós temos movimentos iniciais de associação também entre os animais, entre si e entre os animais com os seres humanos. Muito obrigado. Se fizermos mal a uma pessoa que agora já está no mundo espiritual e esta guarda ressentimento, ela pode perseguir em uma outra existência? Ela pode perseguir, inclusive, do mundo espiritual mesmo, que são a maior parte dos processos obsessivos que nós encontramos na Terra, a esmagadora maioria deles são movimentos de vingança. A criatura desencarnou, às vezes, inclusive, ela nem sabia que o outro tinha feito mal para ela e acaba descobrindo no mundo espiritual e cria nele um ódio terrível. E ele não consegue perdoar, porque ainda está no nível evolutivo baixo, porque amar o inimigo, como vimos agora há pouco, é trabalhoso, exige uma compreensão e um desejo íntimo de fazê-lo, que nem todos dão conta. Aliás, a maioria não dá conta. Então, o que eles fazem? Começam a perseguir no processo que nós chamamos de fluxo energético do pensamento dele. Ele vai incutindo ideias no outro até estabelecer aquela comunhão de pensamentos e em que ele passa por um processo de indução a dominar o outro. Se esse outro não estiver vigilante, porque eu posso errar, qualquer um de nós pode errar. Se eu perceber que errei, e eu tomar consciência desse erro e perceber como fui estúpido em fazê-lo, eu me arrependo. E me arrependendo, eu tenho o desejo de reparar o que eu fiz. Se ele percebe que eu estou reparando, vamos imaginar que tem uma situação que alguém fez o mal para uma pessoa da família dele. E ele começa a perceber que você está ajudando a família dele. E essa sua ajuda,
ela está fazendo com que ele se sensibilize com você. E aí ele perde aquela vontade, aquele desejo de te afetar, porque você está fazendo o oposto do que ele esperava de você. Então ele percebe que você se equivocou, como ele também pode equivocar, e se afasta. Então, o modo de viver nosso, depois do erro acontecido, determinará se a gente vai continuar sendo perseguido ou se a gente vai ter rompido essa perseguição. E depois de encarnado, se ainda não conseguimos fazer isso, ele pode encarnar. Muitos filhos difíceis, muitas mulheres e maridos difíceis, nada mais são do que antagônicos que voltam no lar para esse processo de reconciliação que eles ainda não conseguem fazer sozinhos. Eles precisam se ocultar em corpos novos para não saber quem são, não se reconhecem, mas sentem a presença do outro e uma certa antipatia. Aí você fala assim, ah, mas como é que eles ficam, como é que eles se juntam então? Tem o tal do encantamento material. A pessoa fica encantada com a outra até depois que começa a conviver. Quando começa a conviver, como dizia minha vovó querida, quem come 1 quilo de sal com outra pessoa conhece a pessoa. Não sei se vocês já mediram aí quantos dias gasta para acabar 1 quilo de sal. Então, quando você começa a conviver, o encantamento cai por terra e a outra pessoa e você se mostram tal como são. E aí, meu amigo, é hora do ajuste. Quem for mais claro e mais exato na compreensão das leis divinas será mais tolerante, mais humilde, não tentará mudar o outro, mas tentará fazer o melhor em si mesmo para que o outro se sinta bem ao seu lado, conquanto as emissões de antipatia continuem existindo entre os dois. Mas pouco a pouco, com esse esforço continuado, essas emissões vão perdendo a força, e daqui um pouco não tem mais antipatia, talvez tenha respeito, e se persistir, terá amor na frente. Obrigado. Pode um obsessor gerar ondas de antipatia entre duas pessoas que se amam? Pode, inclusive, tem uma questão no Livro dos Espíritos, que eu acho que é a 939, se não me falha a memória, em que lá nessa questão se aborda essa questão de ter obsessores que fazem tudo para atrapalhar os relacionamentos. Eles começam a emitir ondas e acaba criando dissonância na família. Então, se você pegar, por exemplo, tem um livro que se chama Libertação, de André Luiz, em que lá pelo meio do livro, capítulo 12, se não me falha a memória, a esposa de um trabalhador espírita, eles dois eram médios e ele era o presidente do centro, ela tinha dúvidas sobre a mediunidade e ela não estava muito confortável. E os obsessores não eram propriamente obsessores, eram espíritos que queriam que não o espiritismo não desse certo, que eles não conseguissem seguir aquele caminho. Eram antagônicos, não era inimiga dela propriamente dita. Então, quando ela foi dormir, o André Luiz relata o que aconteceu. Ele foi direto para o centro trabalhar, porque a gente, quando trabalha no centro com devoção, a gente trabalha à noite também. Os trabalhos continuam depois das reuniões mediúnicas, por exemplo. E depois dos estudos, tem estudos no mundo espiritual, isso a gente tem visto com frequência. E não só pelos livros, na nossa própria vida. E essa senhora, como ela estava com a dúvida, ela saiu do corpo e logo foi apresentada a uma pessoa que chamou a atenção dela. De uma certa forma, a pessoa era atraente, etc. E essa pessoa, com a lábia muito grande, começou a falar daquele que a mediunidade não existia, que isso era falso, que isso aí era alucinação, e foi comentando, e foi colocando o marido contra ela, falando que ele estava querendo levar ela para um caminho. O que aconteceu? Quando ela acordou, ela estava suando frio, já querendo brigar, esganar o marido quando acordar. Gente, eu não queria dormir com uma mente dessa, não, de modo algum. Porque imagina, se ela pula no meu pescoço depois de um sonho desse e me enforca, não pode, né? Ela amanheceu desse jeito. E o marido que estava trabalhando, os benfeitores fizeram com que ele voltasse ao corpo para acalmá-la, explicar para ela direito o que estava acontecendo. Então, veja, uma influência durante a noite, durante o sono, clara, que foi provocativa para que ela entrasse em desequilíbrio familiar. E, obviamente, se o marido não tivesse o equilíbrio, ali iria ter, com certeza, uma dissonância talvez insuperável. Muito bom. A aversão que algumas mulheres, quando estão grávidas, nutrem pelos companheiros, pode ser gerada pela criança que vai nascer? Normalmente,
eu vou dizer quase sempre, é André Luiz quem diz, aliás, lá no livro Missionários da Luz, que quando, e também no livro Entre a Terra e o Céu, também ele fala bastante disso, quando o filho que vai nascer é o inimigo do passado do pai, a mãe que assimila os fluidos desse espírito que está se utilizando do corpo dela para gerar seu novo corpo, ela então funciona como um exaustor. Todas as emissões que saem da mente desse espírito passam pela mente dela. Por isso que a mulher, na fase em que ela está grávida, ela está um pouco como se fosse mediunizada, porque ela está envolvida pelos pensamentos dela e dele. Então, quando ele dá-se entra aí naquele ambiente e percebe as emissões daquele que está à frente ali, é o pai, ela começa a repudiar como se fosse ele próprio. E esse repúdio que ela tem é a aversão que existia do passado, é a antipatia que existe do passado, que agora volta à tona, que como falamos na questão anterior, que é a chance que esses dois espíritos têm de se reconciliar através da convivência. Se o pai, o conhecedor dessas situações, e a mãe também, eles vão saber lidar com isso. Ela vai ter a repulsão, naturalmente, mas ela vai fazer prece, vai pedir a Deus forças, e o pai vai passar a mão na barriga da mãe, vai pedir, filho, se o papai fez alguma coisa para você, perdoa, nós vamos estar junto aqui, papai ama você, nós vamos fazer tudo para que sejamos felizes. Enfim, o Espírito está ouvindo, gente. Não pensem vocês que o Espírito não está ouvindo, não, ele está ouvindo. E isso vai amenizando essa aversão, vai minimizando, de forma que quando nasça, já está suavizada, não eliminada, porque essa eliminação vai se dar ao longo dessa convivência de anos. Talvez, às vezes, quando a aversão é grande, às vezes muitos anos, às vezes até mais de uma encarnação. Mas numa versão tradicional, ao longo do próprio processo de convivência em família, o pai abraça o filho, beija, dá um abraço, leva para passear, ou seja, aquela convivência amorosa que o pai oferece vai abrandando, 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 até chegar o momento em que o filho não sente mais nada de repulsão contra o pai. Chegou mais uma perguntinha aqui. Pode-se considerar que todos nós temos obsessores? Considerando que todos nós temos relacionamentos de antipatia e nem sempre ajustamos esses relacionamentos depois que partimos? Olha, a obsessão é classificada em quatro tipos, né? A obsessão simples, a fascinação, a subjugação e tem a possessão, né? A possessão é um caso mais grave quando é malévola, né? Mas obsessão simples não tem nenhum ser humano, ou só, talvez só Jesus, que não tenha experimentado em algum momento. Porque nós somos, a pergunta 459, se não me falha a memória, somos influenciados pelos espíritos nos nossos pensamentos, nossos atos. De ordinário são eles que vos conduzem. Ou seja, diga o que tu pensas e direi com quem tu andas, quem tu és e quem tu serás, e que destino terás. Ou seja, nós estamos atraindo e repelindo quem nós estamos buscando pelos nossos desejos íntimos, pelos nossos sentimentos que nós carregamos nos nossos pensamentos. Então, se eu busco uma situação ruim, eu vou me associar com os espíritos que não necessariamente são categorizados como obsessores propriamente dito. São aqueles que vão coadunar comigo e vão cooperar comigo para executar aquilo que eu gosto, porque eles se assemelham naquilo que eu gosto. Então, naquilo que eu gosto, eu atraio aquilo que são espíritos que vão fazer junto comigo mesmo a mesma tarefa. Ele vai me ajudar a fazer o mal ou vai me ajudar a fazer o bem. Então, necessariamente, quando vai ajudar a fazer o bem, não é obsessor, é um benfeitor. Mas quando vai ajudar a fazer o mal, não põe a culpa nele, não. Você apenas o chamou. Agora, o obsessor tradicional que a gente conhece, aquele que vingador, é aquele que nós comentamos antes, aquele que se vincula, às vezes, até antes do berço. Esse que eu estou falando é no dia a dia. Por isso, de novo, vigiar e orar, porque muitas vezes o seu pensamento está reto e claro, no sentido do bem, e de repente você começa a ter pensamentos tortuosos, pensamentos amargurados, pensamentos de revolta, que você não estava tendo. De onde veio isso, gente? Você estava tendo um fluxo de pensamento numa linha e atravessou o pensamento perpendicular na outra linha. De onde veio isso? Isso normalmente vem das influências que estão tentando fazer com que você entre na faixa deles. São aqueles que gostam de ver o mal, como diz o outro, o mal ser bem sucedido, se é que o mal pudesse prosperar em alguma coisa. Mas isso é sempre aceito ou repelido por nós, segundo a nossa vontade. Muito bem.
A Rosana Torres só traz um comentário aqui. Ela diz uma fala que Anchieta disse a André Luiz no livro Os Mensageiros: é indispensável educar os pensamentos, né? Gente, o que nós estamos falando aqui nesse encontro de hoje é basicamente isso. Se você não vigiar para saber o que você pensa, você não sabe o que educar. Porque como que você não sabe o que pensa? Se você está tão acostumado a pensar em coisas ruins, tem pessoas que ficam 24 horas falando coisa ruim, é pessimista e nem se dá conta que vive assim, até ser apanhada por uma doença, por uma coisa que vai fazer ela balançar e despertar para essa nova realidade que ela precisa buscar. O que é mais sensato? Desperta, tu que dormes, disse Paulo. Ou seja, nós já sabemos que o pensamento, ele determina o nosso futuro, ele determina as nossas companhias, ele determina o nosso equilíbrio orgânico, ele determina as atrações das coisas materiais. Então, se eu sei disso, eu preciso começar a buscar aquilo que é edificante. Então, se eu, por exemplo, posso e tenho tempo de ler, busco leituras edificantes. Se eu posso e tenho tempo de ficar de frente a uma TV, procuro programas edificantes. Se eu posso me conviver com pessoas que são otimistas, alegres, procuro estar com elas e não com aquelas que são pessimistas. Não no sentido de abandoná-las. Se eu puder ajudá-las, ótimo, mas nunca entrar na faixa delas. Então, assim, tem várias coisas que a gente vai poder fazer que vai fazer com que nós consigamos educar o pensamento pouco a pouco. Mas o ato mais forte de educar o pensamento chama-se fazer o bem. Porque quando você faz o bem de uma forma espontânea, você atrai espíritos de alto nível evolutivo, espíritos que já compreenderam a sua função na Terra. E eles vão te ajudando a pensar, porque eles vão te trazendo ideias novas que você anteriormente não tinha, você nem confabulava essas ideias para você. Por exemplo, um palestrante inspirado. Às vezes ele fala um vocabulário que não é dele. De onde veio esse vocabulário? Veio de um espírito que está inspirando ele. Então a gente começa a receber ideias novas que vem do mais alto. Agora, quando a gente fica naquele círculo horizontal, sabe aquele círculo horizontal que você está assim, ó? Você só vai ficar se nutrindo dos mesmos tipos de pensamento. Mas quando você se esforça para fazer o bem, para se melhorar, você faz o helicoide. Você vai começando a ascensionar o seu processo de evolução. Ou seja, você vai saindo de uma faixa de frequência e vai buscando faixas de frequências mais elevadas. E atenção, gente, pensar é um ato que a gente não costuma dar atenção, porque ele é espontâneo. Você, se for analisar, você está pensando 24 horas por dia, não tem como parar de pensar. Quando a pessoa assim, vou fazer meditação, vou pensar em nada. Não, você vai pensar em alguma coisa, porque você não consegue ficar sem pensar em nada, absolutamente nada. Você vai centralizar em alguma coisa. Então, eu vou ver uma cachoeira, por exemplo, uma meditação em que eu vejo uma cachoeira. Eu estou pensando na cachoeira. Não tem como não pensar. Agora, o que que eu busco pensar? Isso é o que se chama educar. Então, cuidado. Quando a gente estiver percebendo que os pensamentos não são bons, eduquemos com o nosso esforço. Por isso que tem que ter vigilância. O pensamento espontâneo só vai nascer depois da disciplina. Quando a gente fizer a disciplina de organizar o que a gente pensa, é que nós naturalmente passaremos a pensar espontaneamente sem ter que vigiá-los de novo. Muito bem, muito obrigado, Max. Ah, antes de nós podermos encerrar aqui, queria lembrar a todos que na próxima semana nós teremos mais uma palestra do Blossom com Saulo Gouveia, que virá aqui no mesmo horário e no mesmo link. A quem quiser e puder participar, fiquem convidados. Max, o nosso muitíssimo obrigado em nome de todos aqui pelo seu tempo, pelas palavras tão inspiradoras e por lições tão boas aqui, inclusive com as perguntas e respostas. Se você tiver quaisquer considerações finais, fique à vontade de fazê-las. E a gente também gostaria de pedir que você fizesse a nossa prece final de encerramento de hoje. Sim, pensemos no bem. Gratidão, esse sentimento de gratidão é uma das coisas mais poderosas que fazem harmonizar-nos nós conosco mesmo e nós com o pensamento cósmico, com o pensamento divino, que vige em tudo. Quando eu entro em ressonância com o pensamento cósmico, eu encontro aquela famosa e tão desejada paz, a plenitude. A gente ainda não consegue 24 horas dela, mas o pouquinho que a gente fica nela, a gente se sente tão bem que a gente não queria sair de lá. Então, pensa em gratidão, pensa em coisas que são boas e você conseguirá atingir esse estágio, por pouco que seja, mas pouco a pouco ele vai tomando mais força. Então, vamos todos nos organizarmos intimamente, nos aquietarmos e agradecer a Deus
pela bênção de mais um dia que nos foi concedido, pela bênção de podermos ter acordado novamente nesse plano da carne, ter as experiências novas para nos colocarmos envolvidos nelas, a fim de progredirmos. Obrigado por podermos ter um lar onde nos acolhemos, uma família, esse ninho tão abençoado, onde nos encontramos com as almas queridas, com as almas que precisamos nos ajustar, enfim, esse berço bendito de construção de amor. Obrigado pelo nosso corpo, esse abençoado habitáculo do Espírito. Obrigado por cada uma das trilhões de células que o formam. Obrigado por podermos falar, ouvir, andar, podermos ver, sentir, por podermos pensar e podemos pensar no que é do bem. Obrigado, Senhor, pelo país que nos acolhe, por esse planeta abençoado, o berço evolutivo de cada um de nós. Obrigado, Senhor, enfim, por todas as coisas do céu e por todas as coisas da terra. Nós te rogamos, Senhor, ajuda-nos a viver como tu espera que nós vivamos, fazendo o bem no limite das nossas forças. Que assim seja.